Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Entre e fique à vontade para conhecer a história de Irene da Grécia e Dinamarca, a filha mais nova e a segunda menina do rei Paulo I da Grécia e de sua esposa, a rainha Frederica de Hanover. Mas antes de começarmos, você me dá aquele like incentivo, aquela motivação. O canal precisa de você colaborando para que possamos manter a mesma quantidade de vídeos semanais. Você também nos apoia tornando-se membro e nos ajudando na divulgação desse conteúdo. E vamos ao nosso vídeo, a nossa história de hoje. Nascida na África do Sul, a 11 de maio de 1942, na cidade do Cabo, quando os pais estavam no exílio, morou em Roma e depois na Índia, que considera a sua segunda casa. Viveu naquele país com a mãe, a rainha Frederica, durante mais de uma década, num internato religioso dirigido por um guru, onde se envolveu com o budismo e a meditação. Com uma espiritualidade muito desenvolvida, Irene começou a falar de vidas passadas ainda muito pequena. Aos 4 anos, teria dito à sua mãe, abre aspas, Mamã, eu conheço-te muito antes de tu me conheceres a mim. Estava com o menino Jesus lá em cima, vi-te aqui embaixo e disse-lhe, Jesus, esta é a mulher que quero para minha mamãe. Fecha aspas. Seus pais, os então príncipes Paulo da Grécia e Frederica, tiveram que se exilar lá após a invasão italiana e a ocupação nazi da Grécia durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é a mais nova de 3 irmãos. Sua irmã Sofia nasceu em 1938 e seu irmão Constantino em 1940. Temos vídeo tanto sobre a rainha Sofia como sobre o rei Constantino. Não deixe de conferir. Depois de passar seus primeiros anos de vida na África do Sul, a família retornou à Grécia em 1946, quando a princesa Irene tinha 4 anos. Em 1947, seu pai tornou-se o rei Paulo da Grécia e seu irmão Constantino, um príncipe herdeiro, com apenas 6 anos de idade. Nos anos 60, Irene da Grécia era mais uma princesa que cumpria os ritos das aristocratas solteiras da época. Ela esteve no famoso Cruzeiro do Amor que sua mãe, a rainha Frederica, fretou em 1954 para que seus filhos encontrassem um parceiro à sua altura e foi dama de honra no casamento do seu irmão Constantino com Ana Maria da Dinamarca em 1964. Também temos vídeos sobre Ana Maria e sobre a rainha Frederica. As fotos daqueles eventos fazem-lhe justiça. Já então, ela tinha uma beleza muito interessante. Além disso, era uma pianista extremamente talentosa. Ela foi dama de honra em 1962 do casamento do príncipe Juan Carlos da Espanha e da sua irmã, a princesa Sofia. Em 1964, seu pai faleceu aos 62 anos. Seu irmão Constantino subiu ao trono aos 23, passando a se tornar Constantino II, e foi deposto em 1967. Após a abolição da monarquia grega, em 1973, Irene mudou-se para a Índia com sua mãe. Irene foi desde o seu nascimento uma menina muito peculiar. A rainha Frederica era desejosa de casar Irene, também com o futuro rei, e impediu a jovem de viver seus primeiros amores. Dentre eles, seu primo Maurício de Hesse e o príncipe Miguel de Orleans. A pobreza que Irene viu no país asiático tornou-se sua preocupação e a inspirou a fundar uma ONG chamada Mundo em Harmonia. Ela retornou da Índia fortemente comprometida
com a luta contra a pobreza e vestindo saris e outras roupas típicas da cultura hindu. A mais nova dos 3 filhos dos reis Paulo e Frederica, irmã da rainha Sofia da Espanha, prefere a vida simples ao luxo dos palácios. Quando o governo grego a tornou apátrida, mudou-se para a Espanha, a convite do cunhado rei Juan Carlos, que acabou se tornando um protetor para ela. Era e é o destino esperado das mulheres com sobrenome Fortuna, que se casem e tenham filhos. E, de fato, Irene da Grécia e Dinamarca confessou à sua biógrafa, Eva Celada, que teria querido ter uma família. Outro candidato ao seu coração foi espantado pelo rei Juan Carlos, Jesus Aguirre, o ex-sacerdote jesuíta que mais tarde se casaria com Caetana de Alba. Pilar Eyre conta que Aguirre lhe escrevia poemas e telefonava incessantemente à princesa grega, com quem compartilhava sua paixão pela música clássica, até que o apaixonado recebeu um telefonema do rei Juan Carlos, que cortou toda a comunicação. Ei, tu deixa a minha cunhada em paz, que é uma inocente e acredita em tudo. Não a enredes. Não quero que a ligues de novo. A recriação da conversa do rei Juan Carlos com Jesus Aguirre, realizada por Pilar Eyre, é brutal. Na verdade, parece que Irene ficou muito chateada, a ponto de parar de falar com o seu cunhado intrometido. Após este cortejo tão desejado por Irene, se tem notícia de uma breve nota sentimental protagonizada por Guido Brunner, então embaixador da Alemanha, que sobre Irene dizia: ela é uma princesa, verdadeiramente uma princesa, preocupada com a humanidade, em vez de gastar seu tempo em desfiles de moda. Mas esse romance também não conseguiu prosperar. Brunner foi relacionado a vários casos de corrupção e acabou também sendo inadequado. Na biografia que Eva Celada escreveu sobre ela, oportunamente intitulada A Princesa Rebelde, Irene da Grécia admite: é impossível viver comigo. Existe um último amor, sempre sem confirmação oficial, que na época foi descoberto pelo controverso jornalista e amigo do rei Juan Carlos, Jaime Penefiel. Penefiel cita Alfonso Escamés, presidente do Banco Central, posteriormente convertido em Banco Central Hispano-Americano, como possível pretendente de Irene já nos anos 90. Há também quem acredite que ela manteve um longo relacionamento com um homem grego casado, mas Irene não quer falar sobre seus romances. Pergunte-me o que quiser, mas não por causa das minhas relações amorosas. Envolvem terceiros e não desejo prejudicar ninguém, disse ela à sua biógrafa. Irene, que tem na sua árvore genealógica 2 imperadores alemães, 8 reis da Dinamarca, 5 da Suécia, 7 czares da Rússia, um rei e uma rainha da Noruega, uma da Inglaterra e 5 monarcas da Grécia, é uma figura importante na família. Vive com a família real no Palácio de Zarzuela há mais de 40 anos e já tem até mesmo a cidadania espanhola, mas faz tudo para passar desapercebida. A verdade é que ela nunca se casou, mas em troca levou uma vida imensamente rica em experiências. Pequena e discreta, se atreveu a cometer a rebelião mais reprovada às princesas e aristocratas de sua época: ficar solta, ser livre. Irene da Grécia é princesa,
mas não desfila pelos salões com vestidos de gala e joias valiosas. Os 900 mil euros que recebeu do Estado grego como compensação da apropriação indevida dos bens de sua família, doou-os à sua ONG, a que preside e que trabalha em 30 países. E apesar de não ter se casado e não ter tido filhos, parece ter vivido grandes amores. Abominou os luxos, é budista, vegetariana e interessa-se por OVNIs e vidas passadas. Ela própria se define como excêntrica e os sobrinhos tratam-na por tia Pecu. Por ter uma personalidade muito peculiar, Irene sente-se muito mais confortável como personagem no fundo da cena do que como protagonista. Leva o seu trabalho filantrópico e solidário com o tom discreto que tanto a caracteriza, e o mesmo faz com a sua imagem. Foge do ostentoso e do luxo óbvio. Diz que só vai ao cabeleireiro para encontrar pessoas interessantes e que não gosta de usar joias marcantes. Destaca-se seu senso de humor, franqueza, serenidade, humildade e educação. Ela não é rainha, mas reina no seu mundo de forma espetacular e evidente, com os atributos que tem vindo a criar no seu constante e esforçado crescimento pessoal. E você? O que achou dela? O que você acha sobre a história de vida de Irene? Quero muito saber suas conclusões sobre esse vídeo. Te aguardo nos comentários. Muito obrigada pela sua companhia.